Olá para todos! Hoje vamos pôr o papo em dia com um assunto interessantíssimo. Entrei na facul, e agora? A autora deste livro, a nossa convidada Cristiane Gali, professora da língua portuguesa e demais vertentes, vem falar sobre esse assunto com a gente. Tudo bem, Cristiane? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Bom, o assunto é super interessante, né? Entrei na facul, e agora? É um assunto que traz aquele medinho, né? Quando a gente está passando ali para essa nova experiência de vida, seja um adolescente, seja um adulto, né? A gente encara ali muitas novidades. O que te inspirou a escrever esse livro? Bom, eu ensino língua portuguesa há muito tempo, principalmente nas faculdades. E não é bem inspiração, isso aqui é uma espécie de manual mesmo de sobrevivência para quem está iniciando no ensino superior por conta das dificuldades que se encontra nesse momento da vida dessas pessoas que entram na faculdade, sejam elas adolescentes ou não, mas elas têm uma dificuldade absurda em compreender o ensino superior. Então, por exemplo, você vai encontrar alunos que vão reclamar porque o professor não está fazendo, sabe, certas artes, porque o professor não gosta, não presta atenção. O problema é, você está realmente encarando o ensino superior como ensino superior, ou você está ainda trazendo sua memória do ensino médio para dentro das salas de aulas do ensino superior? Então, esse livro também vai ajudar muito nesse sentido, para dizer, olha, a gente precisa agora mudar um pouco a mentalidade, sem contar com outros tipos de dificuldades, que são as dificuldades mais, eu diria que mais específicas, como, por exemplo, um aluno que chega na faculdade no primeiro semestre, ele vai sentir uma dificuldade absurda em saber fazer um resumo, fazer uma resenha, sabe, apresentar um seminário. Então, quando o professor de língua portuguesa entra em sala de aula, o que vai acontecer? Ele é simplesmente fuzilado, né? A gente não consegue nem dizer, olha, nosso programa, né, o conteúdo do programa, antes de a gente terminar de fechar a boca, professora, pelo amor de Deus, nos salve, porque o professor X pediu para que a gente fizesse uma resenha, ninguém está sabendo fazer isso quando um professor, né, não diz assim, um professor de outra disciplina, é claro, que diz assim, olha, eu quero que vocês façam um resumo desse livro. Pronto, matou todo mundo. Porque imagine fazer um resumo de um livro. Como é que o resumo que tem que ter, no máximo, uma página de um livro que tem, sei lá, 100 páginas? Primeiro, a leitura, que já não é uma coisa fácil para todo mundo. Então, assim, nós temos vários problemas e o professor de português, ele está na linha de frente para resolver todos esses problemas em menos de 6 meses. Ou seja, é pedir para a gente fazer milagre. Então, não houve inspiração, houve, na verdade, uma necessidade de dizer, olha, eu estou tentando ajudar vocês e ajudar todos os outros professores também a resolver parte dessas dificuldades. Então, para a gente dar uma resumida aqui, basicamente falta uma base para quem ingressa no ensino superior. Olha, nós temos aí eu acho que algumas especificidades também. Por exemplo, nós recebemos alunos que fizeram ensino médio, que tiveram uma prática, digamos assim, muito próxima daquilo que nós exigimos no ensino superior. Então, já entram na faculdade sabendo o que é uma ABNT, o que é uma monografia, sabe? Porque eles já tiveram algum conhecimento no ensino médio. Mas mesmo assim eles vão sentir dificuldade, mas a dificuldade é bem menor. Mas nós temos uma outra vertente, que são de alunos que chegam, por exemplo, de uma aceleração, que são alunos adultos que passaram parte da vida trabalhando, criando filhos, para depois entrar na faculdade. A dificuldade dessas pessoas é assim, triplamente maior. As dificuldades são triplamente maiores. Então, em que sentido? Assim, olha, vai da leitura, a dificuldade vai da leitura, a compreensão mesmo da leitura,
até a escrita. A escrita é pior, porque a escrita, na verdade, é uma habilidade, eu diria que é uma habilidade maior na vida acadêmica. Então, nós temos essas dificuldades atreladas ao próprio histórico dessa pessoa. Então, nós temos, por exemplo, casos em que você diz assim em sala, só para você ter ideia, dizer assim, olha, um resumo não pode exceder a 15 linhas, não pode exceder 15 linhas. E aí uma aluna vai e pergunta, professora, como assim exceder? Mais para mais ou mais para menos? Claro que parte da turma vai sorrir, mas você, como professora, você não pode rir disso, porque, afinal de contas, é alguém que está fazendo uma pergunta, né? Sim, e ela está séria. E você diz, meu amor, assim, não pode passar de 15. Mas, professora, como é que eu vou resumir isso aqui tudo? Como é que eu vou escrever isso aqui tudo, sabe, em 15 linhas? Então, assim, o que é que vai acabar acontecendo? Essa pessoa pode desistir de continuar estudando. Então, a gente... essas dificuldades, na verdade, elas acabam arrebentando alguns sonhos, sabe? Acabam fazendo com que pessoas desistam dos seus sonhos. Vocês ficam desmotivadas. Completamente, né? Porque elas não entendem o que você fala. Por exemplo, eu tive também uma aluna, uma vez, ela prestava bastante atenção, ela ficava assim, aí... E assim, a gente tenta dar atenção a todo mundo, tá? A gente tenta, porque em algumas faculdades, inclusive, você tem aí turmas com quase 100 alunos no primeiro período. Não tem como você dar atenção a todo mundo. E aí uma vez ela chegou para mim e disse assim, professora, você fala tão bonito, mas eu não consigo entender nada que você fala. Ou seja, eu não sei se ela queria me elogiar, mas assim, a sensação é de impotência. A sensação é de impotência, porque você não pode parar uma aula para dizer assim, olha, vamos agora pegar o básico, porque está todo mundo esperando mais, um pouco mais do que isso. Então, a sensação que o professor tem de português, de língua portuguesa, porque assim, a gente é professor de prática de escrita, né, que a gente dá aula de produção escrita, a gente dá aula de interpretação de texto e dá aula às vezes também de metodologia, e da ciência e tal, e você diz assim, o que a gente faz em tão pouco tempo com uma turma, por exemplo, que chega de determinados lugares, digamos assim, acadêmicos, de lugares de educação formal, como, por exemplo, a aceleração, e aí você diz, o que a gente faz com essas pessoas? Porque você tem que você também tem que considerar, você tem que levar em conta que essas pessoas estão chegando com um sonho. Imagine você, pessoas que passam 15, 20 anos sem estudar, porque tiveram que parar suas vidas para estudar, ou para criar os seus filhos, ou para trabalhar, para ajudar em casa. E aí, quando consegue um dinheiro, né, quando consegue ter uma folga, porque é isso que acontece, não, eu agora vou entrar numa faculdade porque eu preciso ter um diploma, porque eu preciso ter uma graduação, enfim. E aí chega a grande realidade. Eu não consigo entender nada do que estão falando aqui na faculdade. Então, esse livro nasce exatamente desta busca por eu diria que por uma... Eu nem sei como é que eu posso dizer. Uma bússola ali para essa pessoa. Para essa pessoa, porque assim, não dá tempo para a gente dizer tudo. Não dá tempo para ensinar o que é, por exemplo, o ensino superior. Eles reclamam, por exemplo, porque o professor pediu para a gente pesquisar, porque o professor pediu, e a gente tem aí uma quantidade de horas, nós temos 200 horas para, sabe, de extensão. Gente, eles precisam entender, por exemplo, que todo o ensino superior ele é montado num tripé, né, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, que são essas benditas horas complementares. E aí eles não sabem o que fazer, aí a gente incentiva, olha, vocês precisam participar de encontros, de congressos. Meu Deus, mas aí eles começam a entrar em pânico, porque não sabem como é que vão fazer isso. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência também do lado de cá para dar o passo a passo, mas nem sempre a gente tem um tempo. Né? Infelizmente, sim, porque a gente também tem um conteúdo programático para dar conta e, ao mesmo tempo, perceber a necessidade da turma
Porque a depender da faculdade onde você está dando aula, você tem que saber que aquela turma tem maior dificuldade do que outras turmas, de que outras faculdades. Então, é necessário que você considere esses sonhos, considere... Eles chegam no primeiro dia de aula... Gente, coisa mais linda do mundo. Eles compram cadernos com canetinhas coloridas, sabe? Porque voltaram a estudar. Só que aí eles esperam que a gente dê aula como se fosse no ensino médio. E aí eles não sabem que a faculdade, ela exige a pesquisa, ela vai exigir a extensão, que são essas aulas, essas horas complementares, são quase 200 horas. Isso é uma coisa, sabe, que tem que ter tempo para fazer isso. E olha que eles são bem maleáveis em relação a isso. Você pode fazer algumas resenhas, né, para poder entregar e valer como horas complementares e tal. Então, é necessário que a gente faça com que eles entendam o que é o ensino superior. Porque para você se especializar em alguma coisa, não pode ser só professor chegando, dando aula e fazendo prova. Qual que é a maior dificuldade que você encontrou? Por exemplo, eu vou até usar um pouco aqui da minha experiência. Quando eu entrei na faculdade, tinham pessoas mais novinhas ali com 17 anos, que é o mínimo que tem que você pode entrar, e pessoas mais velhas, e você sentia muita diferença. Porque, por exemplo, uma pessoa mais nova saía e achava que era igual ao ensino médio. Eu vou pedir para ir no banheiro, alguém vai vir e vai desenhar para mim o que eu preciso fazer. Nós temos esses casos. Achava que tinha que ter esse ponto, assim, né? E eu vi essas pessoas se perdendo na liberdade. Quantas pessoas, quando sabiam que eu posso ir num barzinho na hora do intervalo e voltar a hora que eu quiser, não voltavam nunca. Sim. Se perdiam nesse ponto, né? Já pessoas mais velhas, eu notava que se perdiam muito nessa questão muito das normas, fazer o ABNT, como fazer essa pesquisa. Não que isso seja uma regra, né? Sim. Mas, assim, eu notei muito esse ponto, né? Principalmente essa questão da liberdade. Acho que eles ficaram tão emocionados que, nossa, não preciso pedir pra ir no banheiro, que a pessoa ia e não voltava nunca mais. E essas pessoas até desistiram. Sim, né? sim. Até desistiram. Acho que realmente olha, perderam a mão. É uma coisa muito legal, porque assim, o primeiro período, você tem todas as pessoas, digamos assim, com interesses completamente diferentes. Então, eu geralmente... né, porque o pessoal de humanas, né, vamos combinar que o pessoal de humanas é mais humano. Então, e a aula de língua portuguesa também eu diria que dá maior espaço para isso. Eu sempre dava maior espaço. Então, nós temos realmente alguns alunos que perguntam, professora, eu posso... né? E aí a gente já aproveita para dar uma aula sobre o que é ser aluno de uma sala de aula de ensino superior. E aí é como você mesmo diz, pronto, então tô liberdade, eu posso sair. E agora, o que mais irrita professor de verdade não são necessariamente essas diferenças entre esses interesses, né? Que por serem diferentes também tem atitudes diferentes, diferenciadas, porque enquanto os mais velhos querem aprender para não abrir mão do sonho, nós temos os mais novos que aproveitam essa liberdade para ir, né, ao bar beber. Isso é terrível, né? Eu sempre, quando passava às vezes por eles, eu dizia, vou falar pro pai de vocês. Não existe isso, né? Professora, deixa de ser do duro e tal. Eu digo, vou falar, porque tá todo mundo aqui e tal. Mas você sabe o que é que mais irrita na gente, assim, por incrível que pareça? É a falta de disciplina, às vezes, desses adolescentes dentro da sala de aula. Porque como eles sabem que nós não... que há uma maior liberdade, menina... principalmente à noite, e não são só os adolescentes, os adultos também, quando eles começam a fazer amizade, depois de um mês de aula, né, menina, quando chega, assim, vamos começar a aula, tá todo mundo fofocando, aí, sem contar também com as vendas, né, Avon e Natura, e todo mundo, professora, não quero, não posso, não pode vender nada, entendeu? Então, assim, há uma necessidade muito grande, às vezes, também de disciplinar nesse sentido. De dizer, olha, vocês são adultos, vocês vieram para cá para poder aprender alguma coisa para que vocês depois possam dizer, eu sou especialista nisso, ou eu sou formada nisso. Então, não há por que nós ficarmos o tempo todo, pare de conversar, deixa a professora dar aula.
Isso é inadmissível no ensino superior, mas isso é muito recorrente. Infelizmente, isso é muito recorrente. Aí, claro, eu tenho que dar os meus sermões, né? Os meus sermões já são assim muito conhecidos entre os meus ex-alunos, obviamente. Que eu dizia, gente, é sério, vocês estão me pagando, né? Porque geralmente isso acontece também muito em sala de aula das faculdades particulares. Eu digo, vocês estão me pagando horrores, inclusive, né? Para fazer o quê? Para conversar. É sério isso. Desperdiçando essa minha inteligência aqui, entendeu? Eu gastei um tempo para estudar. Então, assim, não somente nessas histórias, né, assim, de disciplina, mas também da própria função deles lá na sala de aula, porque uma outra coisa também que vai impactar muito nesse sentido, assim, de disciplina, é a questão do próprio interesse desse aluno, veja, em relação ao que ele está fazendo. Então, assim, suponhamos que você vai fazer uma pergunta do tipo, quem é que realmente aqui gostaria de estar fazendo o curso que está fazendo? Nas faculdades particulares, tá? Vou colocar isso mais... E aí um vai dizer, professora, eu queria estar fazendo enfermagem, mas eu estou aqui fazendo letras porque eu não tenho dinheiro para pagar enfermagem. Então você já sabe que esse aluno é o aluno que vai esperar você fazer a chamada e depois sumir da sala, entende? Porque ele não está interessado em aprender português ou aprender linguística, história da gramática, nada disso. Ele está querendo ser enfermeiro. Só que aí nós temos esse problema, e esse problema não é tão, como é que eu posso dizer você, tão raro de se acontecer, não. Infelizmente, né? Então tem muita gente que está fazendo curso porque não teve condição de pagar o curso dos sonhos. Muita gente que queria estar fazendo medicina, muita gente que queria estar fazendo odontologia, sabe aquelas coisas assim, aqueles sonhos também bem, né? E aí estão lá fazendo pedagogia, e aí você diz assim, mas menino, o que você... Não, professor, porque eu gosto de criança, aí pronto, aí você já sabe que ali já vai dar problema. Entendeu? Ali já vai dar problema. Eu digo, olha, o gostar de criança não significa dizer que você será uma ótima profissional nesse sentido. Então, assim, mas aí eu assim, não vou ser enfermeira, vou ser pedagoga, porque possivelmente eu vou cuidar de pessoas. Mas veja que o foco é muito diferente e a gente vai ter problema. Por quê? Porque essa pessoa vai ter um desempenho menor do que aquela que está super apaixonada pelo que está aprendendo. E aí aí você vai encontrar, sabe, N situações. Nas faculdades hoje, nós encontramos várias situações de diversas possibilidades, inclusive, nesse sentido, de você encontrar pessoas interessadas porque sempre sonharam, outras que estavam interessadas, mas quando foram confrontadas com as disciplinas, perceberam que não era aquilo que eles queriam. Então, a gente lida com essa diversidade, mas dentro dessa diversidade, o que nós temos em comum é a dificuldade, principalmente, em compreender o que lê e escrever aquilo que compreendeu. Porque você tem que passar por isso. Você tem que é algo que deveria ser aprendido lá na escola, né? Acabou-se, mas não aprende, porque eu estou dizendo nós porque eu também fui professora de ensino médio, nós treinamos nossos alunos a fazer uma redação para o Enem, meu amor. Se nós chegarmos no terceiro ano do ensino médio, pedindo para que eles façam uma resenha usando a BNT para explicar o que é BNT, os próprios pais desses alunos vão reclamar. Estou falando em escola particular, tá? Sempre. Vão reclamar. É porque nas outras, nas públicas, você não vê muito pai reclamando porque que o professor ensinou XYZ. Você vai encontrar isso nas particulares, né? Porque os pais sempre acham nada que... é uma regra, né? Mas... Pois é, mas geralmente sim, né? Então, o que acontece? Vão reclamar que o professor não está treinando o aluno para passar no Enem. Sabe? Está gastando tempo para como é que eu dou o nome? Para ensinar assuntos que não vão cair no Enem. Aí quando o menino, né, esse menino, chega na faculdade e ele é obrigado a fazer um resumo, ele é obrigado a fazer uma resenha, ele é obrigado a fazer um seminário, ele está tão perdido quanto esses outros que também passaram mais de 20 anos sem chegar lá. Ele pode ter um vocabulário mais trabalhado, ele tem uma série de outras coisas que eles vão ganhar. Mas falta uma base, né? E fazer leitura também de textos teóricos, né? Porque os textos teóricos, eu sempre digo, quando os meus alunos chegam para mim e dizem assim, professora, eu sou burra.
Eu não consigo. Eu não consigo entender o que eu estou lendo. Eu pego aquele, sabe, um parágrafo, eu leio, volto e leio de novo. Eu não consigo entender. Claro, você quer, primeiro que você quer ler o parágrafo de um texto teórico, e eu estou dizendo teórico, para não dizer científico e tal, mas da mesma forma que você lê os 50 tons de cinza. Né? Não dá, entendeu? E aí eles ficam assim, às vezes, professora, eu digo, sim, vocês querem o quê? Ler no meio do metrô? Ah, porque eu tô voltando para casa, vou aproveitar. Não se aproveita. A leitura de um texto teórico exige atenção, exige conhecimento de vocabulário. Não é como você ler uma história que você passa por cima das palavras que você não conhece, mas tudo depois acaba fazendo sentido. Faz um sentido ali, é verdade. Né? Então você precisa, então tem técnica para fazer esse tipo de leitura. Não é mais para decorar. Se você disser assim, na próxima semana tem prova, você vai ver vários alunos do ensino superior, né, da faculdade, vários alunos em tempo de enlouquecer, porque acham que vão ter que decorar aquele monte de apostila. Gente, bom, não então, tem como. Então, para ninguém enlouquecer, a gente deu uma resumida aqui, né? Fala Isso. de pesquisas, da BNT. Da BNT. O que o aluno pode encontrar mais aqui para não sentir tanta dificuldade. Olha, ali? A primeira coisa que eu mostro para eles aqui é o seguinte: você precisa entender o que é o ensino superior para parar, né, de sofrer achando que você é a última pessoa do mundo a compreender alguma coisa. Não, você não é menos do que ninguém, você só não entendeu o mecanismo. Então eu explico o mecanismo, certo? Digo exatamente como é que sobrevive realmente a esse primeiro impacto, que é um impacto que vai, eu diria que definir a vida desse aluno dentro dessa faculdade, certo? Então eu digo para ele exatamente o que ele vai encontrar, como é que ele vai se sentir, como é que ele vai solucionar esse problema com ele mesmo. Depois eu vou explicar o que é a pesquisa, para que ele também não se ai, meu Deus do céu, eu agora vou ter que escrever um artigo científico. Pronto, é a mesma coisa você dizer, ó, vou matar você. Né? Porque às vezes eles reagem assim. Gente, eu vou fazer um artigo. Sim, gente, é um artigo. É um artigo. É uma resenha. É um TCC. Gente, o pessoal do TCC parece que você já, né, já jogou, né, ao mar aberto, né? Assim, sem nenhum salva-vidas. Então, precisa saber o que é a pesquisa e por que a faculdade cobra uma pesquisa. O que são essas horas complementares, porque a faculdade, ela é também extensão. Ela também é ensino, ou seja, não é só sala de aula e prova. É mais do que isso, porque senão, qual seria a diferença entre ensino superior e ensino médio? Depois disso, aí eu entro nas questões mais específicas. Como você vai lidar com você mesmo na hora de fazer sua leitura. Então, eu ensino técnicas de leitura, técnicas de guardar essa leitura, certo? Para você usar depois na sua pesquisa, porque nada que você aprende pode ser jogado no lixo. Que é uma coisa, acabei, fiz a prova, fui-me embora. Não, amor, guarde, viu, suas apostilas, você vai precisar lá no final do curso. Então, eu ensino isso aqui também. E ensino também a escrever. Ensino também o que são esses encontros todos, né? O que é uma mesa redonda, qual a diferença entre uma mesa redonda, uma conferência, um congresso, entende? Para que essas pessoas, principalmente pessoas que acreditaram neste sonho e que não tiveram condições antes de entrar numa faculdade, para que elas não desistam desse sonho, entende? Então, eu diria que o meu objetivo maior é fazer com que essas pessoas acreditem nelas mesmas para continuarem a jornada nesse mundo acadêmico, sem tantas lágrimas no meio do caminho, né? E sem desistências. É isso. Perfeito. Bom, então a gente tem uma grande novidade aqui. A gente tem um livro lacradinho. Quem teve interesse, quem vai entrar na facul e tá passando por essa dificuldade agora, a gente vai sortear aqui no Instagram do Diário também. Então, peço que para quem assistiu aqui o Papo em Dia, fique de olho que já vai ter uma postagem aqui no nosso Instagram para você ganhar esse livro. Cristiane, muito obrigada pela participação aqui no nosso Papo em Dia. Obrigadíssima a vocês e eu espero ter contribuído de alguma forma para a manutenção dessas pessoas dentro das faculdades e cumprindo seus sonhos. Com realizando certeza. seus sonhos. Muito obrigada. Obrigada também, minha linda. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima segunda-feira.